Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre como tirar as mudinhas, né, do berçário, qual o momento certo de você estar fazendo o replante, sem você correr o risco de perder as suas mudinhas. Por quê? Tem várias formas, né, da gente estar cultivando as plantinhas, mudinhas principalmente, para você ter um bom resultado com elas. Tem aquelas pessoas que gostam de deixar mais tempo no berçário e tem aquelas pessoas que já gostam de desmembrar elas, separar elas para elas desenvolverem. Mas isso depende de alguns fatores. Por exemplo, se for uma única folha cheia de mudinha, precisa esperar elas crescerem bem para você estar desmembrando. Eu vou colocar aqui um pouco mais na claridade para eu estar mostrando para vocês. Aqui, ó. Aqui tá essas colheres de cobre, né? Então aqui eu não sei nem quantas folhas eu coloquei aqui, eu não lembro bem quantas folhas que eu coloquei. Mas o que aconteceu aqui? Elas nasceram todas separadinhas, né? Aqui, ó, dá pra ver que todas as mudinhas estão com suas raízes individuais, separadinhas. E o que eu posso fazer? Eu tenho que observar primeiro como que elas estão crescendo. Se elas estão todas crescendo bem, ou se tem umas que estão estiolando, tem umas que estão ficando bem menores, porque umas vão tomando a força da outra. Quando elas estão dividindo, por exemplo, a mesma touceira de raiz, aí nasce aquela bola de mudinha no mesmo lugar. Antes, o ano passado, bem lá no início do ano, eu fiz a mudança da minha lilacina, que eram várias mudinhas agrupadas, pequenas, e eu fiz a mudança delas. Então eu desmembrei cada uma e plantei separadamente. Uma saía com a raiz, a outra já ficava sem raiz, porque ela não pertencia ao mesmo enraizamento da outra. Ela tinha apenas o mesmo caule e eu ia cortando, separando. Então é muito complicado, pessoal, fazer dessa forma. Eu até no dia que eu fiz o vídeo, eu coloquei para não fazer, que eu não recomendava, mas eu estava fazendo por teste, deu super certo. Eu dei muita sorte, né, de não ter perdido. Hoje eu tenho uma bacia não, na verdade é um caixotinho de madeira que eu fiz e coloquei elas. E elas estão, assim, maravilhosas. Eu tenho várias mudas da lilacina hoje, que eu fiz dessa forma. Mas geralmente a gente precisa esperar elas terem um tamanho que a gente vê que elas já estão resistentes. E esse tamanho, pessoal, esse tamanho, do jeito que elas estão aqui, ó, tá no momento de fazer essa troca de vaso. Aqui eu posso estar separando cada uma dessas mudinhas e dando para elas um vaso novo. Porque a colher de cobre, ela cresce em formato de árvore, né? Eu vou mostrar para vocês a minha planta mãe. Vocês vão ver que ela já tá bem grande, formato de árvore. Se eu fosse plantar ela num vaso junto, todas juntas, né, teria que ser um vaso bem largo para eu agrupar várias plantas para elas crescerem no formato de árvore. Mas só que eu acho que não é interessante. Eu tenho uma touceira delas. Eu tô deixando do jeito que tá aqui, porque depois eu vou desmembrar. Aí eu tenho mudinha para dar para alguém, para fazer troca por outras plantas que eu não tenho, né? É importante ter também assim. A colher de prata, eu até coloquei algumas para brotar, né? Mas ela tá no próprio vaso, ela não tá no vaso sim separado, no potinho. Eu coloquei nesse potinho, porque eu achei assim que já ia brotar aqui e eu já ia deixar alguma aqui mesmo, né? Só que o que acontece? Ele é pequeno, né? Então eu vou ter que tirar, não vou poder deixar elas crescerem aqui. Eu ia deixar por um tempo também, né? É claro, não ia deixar ela crescer aqui, porque ela não vai ficar grande. Mas por um tempo eu iria deixar uma no centro aqui e deixar as outras no outro vaso. Só que eu decidi trocar. Só que não vai ser hoje. Eu vou só dar dicas para vocês no vídeo de hoje. E no dia que eu for trocar, que eu comprar vaso para trocar, aí eu troco e mostro para vocês como vai ser feito isso. Porque eu não vou ficar com todas essas mudas, né? Eu vou trocar com alguém. E elas estão no tamanho ideal, tamanho que elas já estão super resistentes. Outra coisa, pessoal, se eu tirar agora aqui algumas folhinhas dessas mais velhas, essas folhinhas que estão verdes, elas já nascem, né? Então, se eu pegar dessas folhinhas aqui e eu quiser multiplicar elas, eu já consigo. Outra coisa, se eu quiser fazer uma poda
em cada uma dessas mudinhas aqui, só eu deixar elas crescer mais um pouquinho, eu já posso cortar nelas e dessas mudinhas já vou multiplicar elas muito facilmente, porque ela enraiza fácil e ela brota muito fácil, porque ela tem a característica dela já é de formar galhos. Então, se eu corto, ela forma galhos. Se eu tiro folha, ela brota também. Então, toda vez que você precisar de ver sua colher de prata ou colher de cobre brotar mais, retira folhas dela ou faça a poda. Você tirando um segmento como esse aqui, ó, você cortou esse segmento, vai vir ali no mínimo 2, 3 brotações. Então, vai ser vários brotos que vocês vão ter. O ano passado mesmo, eu dei dicas aqui de como fazer galhos e muitas amigas colocaram para mim que já tinha feito, que tinha dado muito certo, fazendo a poda da colher de prata para que ela desse galhos, porque ela fica muito feia se ela crescer só reta, né? E às vezes a planta vai crescendo, crescendo e não tem formação nenhuma de galhos. E o bonito nela é quanto mais galhos ela tiver, mais bonito ela fica. Então eu faço sempre isso. Eu não tenho dó de cortar, né? Sempre eu corto. Eu vou no segmento, cortei, lá vem brotação nova. No caso aqui, eu posso estar retirando cada uma dessas mudas aqui e fazer um corte nela. Eu posso também não fazer o corte de galho mesmo, tirando a ponteira toda, mas eu posso tirar essas duas folhinhas do centro. Tá vendo essas folhinhas de segmento aqui, ó? Eu vou nesse segmento aqui, ó, nas folhinhas do centro da roseta, e eu corto elas fora, tirando o miolo dela fora. Então, eu vou manter a planta como se ela tivesse uma planta bonita. Quem olha assim não sabe que ela tá podada. É uma forma de podar sem interferir muito na estética da planta. Já fiz várias podas assim na minha Crassula ondulatifolia, já fiz ni Jade assim, já fiz ni Letícia, funciona super bem. Você não vai fazer poda nenhuma para dar para perceber, é uma poda quase que imperceptível, porque você vai estar retirando apenas o miolinho, o segmento da planta, e ela vai continuar crescendo e vai soltar brotação, e ali ela vai dividir em galhos. Então é muito interessante essa técnica, eu gosto muito de estar fazendo. Eu não vou estar fazendo nenhuma dessas técnicas hoje, como eu falei para vocês, porque eu vou deixar ela crescer um pouquinho mais aqui, mas eu já posso estar mudando todas elas hoje se eu tivesse vaso. Entenderam? Dá para fazer isso tranquilamente, porque eles já estão num tamanho bom. Então esse é um berçário, é pequenininho, mas é um berçário, porque aqui eu coloquei folhas e essas folhas viraram essas mudas, né? Então aqui eu tenho um berçário onde eu vou estar retirando essas mudas e fazendo vasos, né? E agora eu vou mostrar para vocês as duas plantas. Eu vou mostrar a colher de prata e a colher de cobre, como que ela cresce, e mostrando para vocês lá também as podas que foram feitas. Aqui então, pessoal, essa é a planta mãe, a minha colher de prata. E tem mais berçário aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês, né? A minha colher de prata não, colher de cobre, planta mãe, colher de cobre. Aqui tá a minha colher de prata. Olha que linda que ela tá. Tudo isso aqui, pessoal, olha, se eu fizer, quanto mais eu fizer podas, mais broto vem. Vou mostrar agora aqui como que eu fiz esses dois, tá vendo que copa bonita que ela tá? Não seria possível se eu não tivesse feito a poda. Olha aqui a poda que eu fiz. Olha aqui, ela tava crescendo reto, eu cortei, ela me deu 2 brotinhos. Olha que lindo, pessoal. Então, vale super a pena fazer essa poda. Esse galhinho aqui, ó, agora ele tem 2 galhos, né? Então, seria um único galho e ele ganhou 2 galhos. Então, é uma forma que eu tenho de multiplicar ela. Aqui embaixo tem mudinhas. Essas mudinhas não estão na hora de mudar. Tá vendo como que elas estão pequenas? Elas ainda estão muito pequenas, não posso mudar elas ainda, porque não é seguro tá mudando nessa fase. Essa outra aqui, ó, também tá cheia de mudinhas aqui embaixo, olha. Mas estão muito pequenas, bem pequenininhas, olha. Então aqui, ó, eu posso mudar? Posso. Só que não é tão seguro. Então
uma maneira de eu segurar que eu vou ter um sucesso com a troca delas, com o replante delas, e deixar elas crescerem um pouquinho mais. Como eu mostrei para vocês no primeiro vaso, que é o meu primeiro berçário delas. Então, aquele lá já tá na hora de trocar. Se eu quisesse trocar hoje, já poderia, né? Essas aqui ainda estão pequenas. Então, um berçário desse tamanho não é adequado trocar. Poder, pode, mas não deve, né? Se você vê que não tem como, precisa por algum motivo trocar, você troca. Mas mantém o substrato bem sequinho, molha elas de acordo com a necessidade, né? Estando seco você molha, não deixa encharcado, não deixa tomar sol forte nos primeiros dias que você trocar, deixa no solzinho da manhã só, que aí você pode conseguir sim salvar elas, né? Mas sempre a gente deve esperar um pouco até crescer mais. A minha colher de cobre tá bem bonita, ó. Olha como que ela tá com esse segmento dela grande, pessoal, olha. Aqui, ó, ela tá brotando, mesmo sem poda, ela vai me dar 2 galhos. Então, essa eu não vou podar, mas eu já tinha observado aqui, que se ela não fosse brotar, eu iria cortar sem dó aqui embaixo. Eu ia fazer o corte, logo acima de 2 folhas, eu iria fazer o corte em diagonal sempre, viu, pessoal? Sempre em diagonal, para poder ela me dar brotações, mas ela já vai me dar brotação. Então, já tá crescendo de uma forma bonita, né? Ela já tá bem bonitinha, todas as duas estão muito bonitas. Eu gosto muito da colher de prata e colher de cobre. A prata sempre é menor, mais delicada, sempre ela tem o caule dela mais fino, ela cresce mais lento, talvez seja pela cor mesmo, né, que não facilita ela crescer tão rápido, mas é de uma beleza, pessoal, olha que coisa perfeita que ela é, né, ela é muito bonita. E eu multipliquei ela bastante, já tenho essas mudinhas, né, tem um outro vaso dela, que acho que é um vaso que tá, eu vou mostrar pra vocês ali ele, mostrando elas aqui perto para vocês verem. Ó, essa é a mais velha, é uma muda que eu ganhei, um galho, né? Eu ganhei esse galho bem menor, e essa é uma muda que eu comprei. Então, o tamanho dela, ó, essa é bem alta, virando o celular aqui. Ó, comparando uma com a outra, essa tá bem mais alta, tá vendo? Essa aqui, ó, ela tá mais alta, ela tá quase da altura da outra que a de cobre. Elas estão mais ou menos no mesmo formato aqui, ó. As duas são bem parecidas, né? O crescimento, a altura das duas. E eu sou encantada com ela. Tem várias brotações. Ela tá brotando bastante. Então, ela mesma, ela já tá formando aqui. Estão bem bonitas, né, pessoal? Olha só como que elas estão. Vou deixar elas 3 próximas aqui, porque aqui ela vai tomar o solzinho da manhã. E se chover, elas vão tomar um pouco de chuva também. Elas estão assim. As minhas 3 vasos de colheres, né? Uma de cobre e 2 de prata. Muito lindas, muito fácil de cultivar. A rega delas é a mesma de todas as suculentas, né? Só reguem quando tiver substrato bem seco. Deixe passar vários dias sem molhar. Gosta demais de sol, pessoal, precisa de sol pleno, né? Elas precisam de sol pleno para ficar cada vez mais bonita. A de cobre, então, fica bem interessante. A de prata não muda muito, porque ela já é prata mesmo, né? Mas ela fica bem, assim, acinzentada. Gosta demais de sol pleno. Então, pessoal, eu vou fechando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das diquinhas aí que eu separei para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.